melhores discípulos e servos dele. O objetivo não é apenas de que eu e você saiamos daqui com uma reflexão diferente sobre um texto que você já conhece há tanto tempo, que você já ouviu uma dezena ou duas de mensagens, quem sabe, e ter uma percepção diferente do texto da palavra de Deus, e isso te acrescentar conhecimento de maneira a te ajudar em alguma situação. Se isso não provocar crescimento, aproximação, estreitamento do meu relacionamento com Jesus, de maneira a me tornar um melhor discípulo, e quando eu digo me tornar um melhor discípulo, eu digo me tornar um melhor filho, um melhor pai, um melhor marido, um melhor servo, uma melhor esposa, enfim, um melhor crente, um melhor vizinho, um melhor funcionário, um melhor patrão, e isso acaba se tornando nulo, se não provocar isso. Porque o objetivo do Evangelho não é simplesmente informar você o caminho do céu, é ensinar você aqui a ser o cidadão do céu. Nessa preparação dessa caminhada até lá, a gente aprende o caminho, mas aprende também a passar por uma transformação de maneira que a gente se torna um cidadão do céu aqui, e a gente consegue ser como que evidências e uma espécie de divulgação deste caminho, desta pessoa, deste Cristo, para as pessoas também. Então eu quero falar sobre isso, que a gente vai estar caminhando bastante nessa direção, mas muito nessa direção, inclusive com a implantação da trilha de vida, que é o processo de discipulado da igreja, pelo qual todos nós passaremos, todos teremos um discipulador, ou seja, seremos discípulos de alguém, e teremos um discípulo, alguém com quem vamos compartilhar aquilo que temos aprendido. Todos nós passaremos por isso, viveremos isso, porque o discipulado não é uma estratégia, não é um método, o discipulado é uma visão de Deus para a vida da igreja. Ele diz, olha, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, seja um discípulo e ensine as pessoas a serem discípulos também. Amém? Tema da reflexão dessa manhã: mostra-nos o Pai. Inferido do próprio texto. Mostra-nos o Pai. Queridos, a pergunta feita por Filipe, ou não é uma pergunta, sabe, é uma afirmação, é uma declaração, que ele faz a Jesus, ela é no mínimo intrigante. E eu quero lembrar a você que nós não estamos tratando de alguém que teve um encontro casual e pontual com Jesus naquele momento, à altura do registrado por João no Evangelho de João, no capítulo 14. Não, nós estamos falando de alguém que caminhara os últimos 3 anos da sua vida com Jesus. Então eu quero que você tenha isso em mente. Eu quero que você grave que Filipe, ele foi privilegiado para fazer parte do colégio apostólico, do grupo de 12 pessoas a quem Jesus chamou para junto de si, para poder compartilhar com ele, para que andassem com ele. É dessa pessoa, é dessa figura, a gente não pode deixar, para entendermos o que está acontecendo aqui, e olharmos para a nossa vida, levarmos em consideração que Filipe não foi alguém que teve um encontro pontual com Jesus no capítulo 14 registrado de João. Não, foi alguém que usou os últimos 3 anos da sua vida caminhando lado a lado com Jesus. Então guarda isso no coração, guarda isso em mente. Por quê? Depois de 3 anos caminhando com Jesus, a impressão que a gente tem é que Filipe ainda não entendera quem era Jesus. É a mesma coisa que eu chamar alguém para andar comigo, para ser meu amigo, e ao final desses 3 anos, essa pessoa fazer uma leitura e uma identificação completamente equivocada a meu respeito, não saber dizer quem sou eu, não saber dizer quem é você. Era o que estava acontecendo aqui. O que me dá a entender é que Jesus não fora para Filipe uma figura suficiente para justificar a sua fé, de maneira
de maneira que Filipe abandonou nos últimos 3 anos da sua vida aquilo que era e aquilo que fazia para caminhar com esse cidadão, a quem, por vezes, ele se referiu como mestre, a ideia de ter, sabe, o seu rabino e ter alguém a quem seguir e com quem aprender. Mas o que me passa, o que me deixa uma impressão, é que Filipe, ele não conseguira ver em Jesus elementos suficientes até aquele momento para sustentar a sua fé, para justificar a sua fé. E aí tem uma outra questão que eu fico pensando: Filipe, nesse processo de caminhada temporal com Jesus, ele viu tudo, ele prestou atenção em tudo, mas ele perdeu justamente o mais importante. Ele viu os feitos de Jesus, ele ouviu os ensinos de Jesus, ele estava sempre presente naqueles embates que Jesus tinha com os fariseus, com os escribas, com as autoridades religiosas de sua época. Ele via as pessoas se encantando com os ensinos de Jesus, sendo transformadas pelo poder de Jesus. Ele viu todas essas coisas, mas ele não conseguiu discernir quem era Jesus para si. Percebe? Ou seja, ele comeu o glacê e desperdiçou o bolo. Para quem gosta, né? Vamos falar assim, que de repente você faz a associação, né? Raspou o glacê e comeu, mas desperdiçou o bolo. Foi isso que aconteceu na vida de Filipe. Filipe, queridos, ele exemplifica certos tipos de crentes que encontramos com muita facilidade em nosso tempo. Existe uma relação muito própria e adequada para fazermos nesta hora, para ligarmos e linkarmos alguns crentes a Filipe. Porque assim como Filipe, são pessoas que precisam sempre de um algo mais. Ou seja, precisam que algo mais aconteça. Por exemplo, vou dar um exemplo. A oração só não é suficiente, é necessário ter o copo d'água. Percebe? Sabe? A leitura da Bíblia não é suficiente. Eu preciso ter alguém ou alguma figura que me diga, sabe, a maneira especial, ou seja, o Espírito Santo deixa de ser aquele que trata no meu coração das verdades bíblicas. Ele é quem a aplica e quem a interpreta no meu coração. Só que isso não é suficiente, eu preciso de algo mais. Sabe, o secreto do quarto ensinado por Jesus não é suficiente. Eu preciso ter o sacrifício de ir a algum lugar, de subir a algum monte, desde que seja para orar, não tenho crítica em relação a isso não. Mas o que eu estou dizendo é que a oração precisa ser, e esse ato precisa demonstrar ser suficiente. Porém, para algumas pessoas, não flui, sabe, eu preciso de algo mais. É assim que funciona. Na prática, para muita gente é assim. Sabe, são pessoas que não conseguem acreditar no poder da simplicidade do Evangelho. O Evangelho não é nada mirabolante, sabe? Não é nada extremamente assim complexo, né? O Evangelho é a vida de Cristo crescendo, as virtudes de Cristo crescendo, o caráter de Cristo substituindo o nosso caráter, moldando a nossa vida de maneira tal que as pessoas nos associem a Cristo. Isso é Evangelho. O Evangelho é entender que os nossos pecados foram carregados por Cristo na cruz do Calvário, e entender que sem a cruz do Calvário não existe salvação, que sem a fé naquele que foi crucificado não existe redenção para a gente. O Evangelho é simples. E aí, essas pessoas acabam fazendo da cruz algo insuficiente. Não basta apenas crer no sacrifício vicário, substitutivo,
último, único, cabal, perfeito de Jesus, eu também tenho que fazer os meus sacrifícios. Percebe? Eu estou querendo, conquistar o reino de Deus pela força, e pela minha força, eu estou querendo apresentar a Deus a minha performance, eu estou querendo apresentar a Deus os meus méritos, eu estou querendo apresentar a Deus, alguma coisa que faça de mim alguém sobre quem Ele diga, você merece mais do que o outro, mas ninguém merece mais do que o outro por conta do esforço que faz, porque o que valeu mesmo, e o que vale mesmo, é o sacrifício, as virtudes e o mérito do Cristo. Você pode empreender todos os esforços, você pode ter todas as atitudes, meritórias, todas as atitudes louváveis, se não tiver o sacrifício do Cristo, nada vale. Percebe? Então você tira do centro aquilo que é central e coloca outras coisas para poder conquistar pela força aquilo que foi dado pela graça. Entende? É o pensamento de Filipe. Agora a questão mais intrigante ainda, que a pergunta de Filipe é a resposta de Jesus. Aliás, não é pergunta, a declaração de Filipe, a afirmação de Filipe, ou a declaração, mostra-nos o Pai, o que nos basta. É a resposta de Jesus. Sabe qual é a resposta? Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. A gente está caminhando junto há tanto tempo, e você não entendeu nada. A gente está compartilhando, eu estou, falando sobre o reino de Deus para você, e você ainda não entendeu, a porta estreita e a porta larga, não entendeu, você ainda não conseguiu compreender. Será possível alguém ser privilegiado com a presença de Jesus e ainda assim não conhecer o Pai? O que aconteceu com Filipe, que também acontece com aqueles que olham para Cristo e não conseguem ver o Pai? Você vai dizer assim, pastor, isso não é possível. É possível, é porque aconteceu com Filipe. Filipe é um protótipo, é um tipo para a gente. Filipe é uma imagem. Filipe é como se fosse uma maquete, que você prepara antes do projeto, para poder apresentar o projeto. Ele está demonstrando essa falha, ele como nós somos iguais, ele está mostrando, olha, essa falha que existe aqui, esse problema que existe aqui, ele é perfeitamente possível de ser repetido em muitas e muitas e muitas outras pessoas. Isto é um problema muito sério, sabe por quê? Pelo seguinte motivo: a falta de percepção da presença do Pai mostra que a pessoa sequer conhece Jesus. A falta da percepção da presença do Pai em Jesus, mostra que a pessoa sequer conhece Jesus. Porque existe uma declaração de Jesus aqui, que é muito forte. Ele diz assim, olha, Filipe, quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Bem, a gente vai refletir um pouco sobre o que fazer para não desperdiçarmos o privilégio que a gente tem de um relacionamento relevante e significativo com o Filho e, por que não dizer, com o Pai. Então eu tenho, para variar, 3 pontinhos, só para ajudar você a memorizar melhor, para a gente poder refletir sobre isso. O que a gente precisa fazer para que a síndrome de Filipe ou os problemas que foram evidenciados por Filipe não se reproduzam em nós? Em primeiro lugar, viva ciente da presença do Pai. Mas pastor, é lógico que eu vivo ciente da presença do Pai. Eu sei que Deus está o tempo todo comigo. Sabe não? Não sabe, porque se soubesse, você não cometeria na presença de Deus os pecados que você comete. Nós não cometeríamos na presença de Deus os pecados que a gente comete. Então, o primeiro ponto é, viva ciente da presença do Pai. E aqui eu vou contar uma experiência
de um pastor muito amigo meu pessoal, mas muito amigo pessoal, que já partiu, foi para a glória. Pastor Daniel Oliveira. Eu não lembro se o sobrenome dele tinha Francisco, não lembro. Ele é irmão do pastor Dario Francisco de Oliveira, meu concunhado, e que já esteve aqui treinando na liderança, já pregou aqui no aniversário da igreja no ano passado. Pastor Daniel era um amigão muito pessoal, que foi acometido de um sarcoma, um câncer que surgiu na coxa, e depois foi tratado e tal, e depois ele surgiu no pulmão, e com um pouco mais de 40 anos, não tinha 50 anos ainda, Daniel foi promovido à glória. Ele era pastor da primeira igreja batista em São José de Embaçaí. Meu amigo de quarto no retiro dos pastores, meu amigo de contato, meu amigo pessoal. E certa vez nós estávamos juntos e ele me segredou um aconselhamento. Ele contou para mim uma experiência que ele vivera naquela semana no ministério. E qual foi a experiência que ele me contou? Um casal de jovens chegou no gabinete para conversar com ele, e conversando com ele revelaram que naquela semana eles haviam fornicado, ou seja, eles eram namorados, eles não eram marido e mulher, não eram casados, eram namorados na igreja, e eles então confessaram para o pastor aquilo que havia acontecido. Eles haviam se envolvido sexualmente um com o outro, né? E aí, o pastor Daniel, ele falou para mim assim: eu queria que vocês repetissem para mim aquilo que vocês fizeram lá em oculto, aqui no gabinete agora. E aí eles, como assim, pastor? Não, quero que vocês façam aqui agora aquilo que vocês fizeram lá. Faça agora aqui. Que isso, pastor? O que você está pedindo? É um absurdo. Não, um absurdo é você ter vergonha de fazer isso diante de mim, quando você não teve vergonha de fazer isso diante de Deus, porque Deus estava lá. Isso é um absurdo. A sua preocupação maior não é comigo, a sua preocupação maior tem que ser com o Senhor. Deus estava lá, vocês não tiveram vergonha, estão com vergonha de mim por causa de quê? E ali continuou o aconselhamento, ele compartilhou essa experiência comigo. A gente precisa viver ciente da presença do Pai. Olha o que Jesus declara. Ele diz assim, olha, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ele está dizendo, olha, eu estou há tanto tempo com vocês, eu estou aqui. E você não está percebendo, Filipe. Queridos, enquanto o pedido de Filipe revela uma total e completa alienação, porque a sensação que nos dá é que os últimos 3 anos de Filipe foram 3 anos de pura alienação. Sabe? Aquele cara que está passeando e está todo mundo focado, ele está perdido, não sabe onde está, entendeu? Não sabe para onde foi, não sabe o que foi fazer, sabe? Eu estou aqui, não, a galera vai, eu vou junto, entendeu? Completamente alienado, completamente à parte. Enquanto o pedido de Filipe revela alienação, a declaração de Jesus é uma declaração de conscientização. Ei, acorda, eu estou aqui. E eu não estou aqui agora. Eu estive com você nos últimos 3 anos. Você caminhou comigo. Sabe? Vocês foram para minha casa. Vocês estiveram comigo em Cafarnaum. Sabe? Vocês fizeram parte da minha vida. Eu estou comendo com vocês. Eu estou repartindo pão com vocês. Eu estou repartindo peixe com vocês. Eu estou repartindo as refeições com vocês. Nós estamos caminhando diuturnamente. Não é simplesmente você está comigo agora, não, eu estou com vocês e você está caminhando comigo. Onde é que você está, cara? Onde é que você passou os últimos 3 anos da sua vida? Gente, como Filipe, muitos vivem completamente alienados da presença de Deus, mesmo sendo acompanhados e abençoados pelo próprio encarnado na pessoa do Filho.
Quando a gente eventualmente declara aqui na celebração que Deus está neste lugar, sabe, não é uma frase de efeito, não é um jargão, sabe, é fato. O Pai está com a gente, o Pai está entre nós, Ele em seu Espírito habita em nós. Ele está lá na sua casa quando você, por exemplo, tem uma atitude grosseira, quando você, por exemplo, alguém, por exemplo, vai e tem uma atitude violenta, Ele está lá, acorda, Ele está lá. O problema é que essa questão de olhos é muito importante para a gente, né? Parece que é um delimitador, sabe aquelas linhas justificadoras do caderno pautado? Né? Você tem aquelas duas linhas laterais, são linhas justificadoras, né? Para te dar limite até onde você pode ir. E tem gente que adora caderno que não tem essa linha justificadora, porque eu vou até onde quiser, são os olhos do Senhor. A gente fica pensando assim, não, eu estou na igreja, não, eu estou na presença dos irmãos, não, eu estou aqui diante de pessoas que podem me olhar, mas quando eu estou só, eu desprezo completamente aquele que nunca me deixa só. Aquele que está sempre presente. Eu fico imaginando que você se sentiria profundamente decepcionado se você estivesse no lugar de Jesus e Filipe dissesse para você o mesmo que disse para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Como assim, Filipe? A única coisa que eu tenho feito desde quando eu chamei vocês, desde quando eu arrebanhei vocês e trouxe vocês para junto de mim, é mostrar o Pai, é mostrar o amor do Pai, é mostrar o reino do Pai, é fazer e divulgar os ensinos do Pai. Eu não estou fazendo outra coisa que não esteja ligada diretamente ao Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Como assim você pergunta para mim, mostra-nos o Pai? Acorda! Olhar para Jesus e não ver Deus é o mesmo que olhar para a cruz e não ver redenção. É o mesmo que olhar para a cruz e olhar como se fosse uma obra de arte. Aliás, nada ou muito pouco atraente. Se você olha para a cruz e ela não te remete a Jesus, é a mesma coisa que você olhar para Jesus e ele não te remeter ao Pai. Então viva ciente da presença de Deus. Principalmente quando você estiver sozinho, sem ninguém junto de você, e você tem a possibilidade de ceder a todas as suas concupiscências. Lembre-se, o Pai continua ali. Amém, queridos? Em segundo lugar, desfrute do tempo com o Pai. O mesmo verso vai dizer para a gente, o verso 9, o seguinte: disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Que coisa curiosa. A questão aqui, para nós, é que se estivesse consciente, Filipe teria desfrutado de maneira diferente os últimos 3 anos da sua vida com Jesus. Ele não teria perdido tanto quanto perdeu, porque este texto e este episódio mostra que ele perdeu. Se ele estivesse consciente, ele teria desfrutado muito mais da sua caminhada com Jesus. Agora, você sabe o que é triste? Triste é Jesus ter que dizer, em outras palavras, que Filipe entendera pouco ou nada de tudo aquilo que ouviu e viu em Jesus. E que aquele tempo foi em muito desperdiçado. Desperdiçado. É interessante, né? Quando você tem a possibilidade de estar com ícones ou pessoas que são,
extremamente habilitadas, você tem condições de estar com um excelente palestrante sobre qualquer assunto na sua área profissional, sabe? E você tem a possibilidade de agregar conhecimento, de agregar experiência, e com isso agregar valor à sua vida e também à sua profissão. Você vai com sede. Você quer anotar tudo, você não quer perder nada. Depois você ainda compra o livro lá fora, depois da palestra. Se tiver disponível o DVD daquele dia ou de outras, você vai e compra também o DVD. Ou então depois você pega, vai lá, entra no YouTube, entra lá na internet e vai procurar o cara, porque você não quer perder nada. Eu estou falando aqui do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, com quem Filipe não teve essa preocupação. Ou seja, o tempo que ele teve de beber da água fresca que jorra do trono de Deus, da pessoa de Jesus, ele desperdiçou. De Jesus, no Evangelho de João, se eu não me engano, no capítulo 7, que lá no último dia da festa, Jesus se levantou depois dos sacerdotes virem durante os 6 dias anteriores, sabe, numa procissão, e chegava lá e derramava a água sobre o altar, para poder lembrar aquele episódio da água que jorrou da pedra. E no último dia, eles faziam aquilo 7 vezes, eles molhavam 7 vezes aquela pedra, que Jesus, olhando, ele se levanta e diz o seguinte: olha, aquele que tiver sede, vem a mim e beba. Como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Filipe perdeu os últimos 3 anos da vida dele, aproveitando pouco ou nada. Curiosamente não tem nada a ver aqui. Será que não existe o mesmo acontecendo com muita gente? Basta você ver, por exemplo, o valor que você dá à sua leitura bíblica. Começamos esse ano a leitura anual da Bíblia. 4 capítulos por dia, por enquanto, em Gênesis. Hoje estamos chegando ao capítulo 40 de Gênesis, se eu não me engano. E aí, qual o valor que você dá a isso? Isso é o quê? É uma meta estabelecida apenas? Ou é algo do que você tem necessidade e você não quer desperdiçar uma gota sequer que venha do trono da graça de Deus através da palavra sagrada dele? Começaremos amanhã aqui na igreja, virtualmente de segunda a quinta, e sexta-feira presencialmente. Teremos a nossa primeira das 12 semanas de oração que teremos esse ano. Elevo os meus olhos. A gente já tem feito isso no ano passado. Deus tem abençoado muito a vida da igreja. Deus tem trazido frutos para a igreja da semana de oração. Eleva os meus olhos. Deus tem abençoado de maneira rica e abundante. Nós vamos virtualmente das 9 da noite até as 10, e na sexta-feira das 8 até as 10, sendo que sexta-feira é aqui, presencial. De segunda a quinta vai ser como tem sido virtualmente, né? No Facebook, no YouTube, nos canais virtuais da igreja. E você tem a possibilidade de estar junto com seus irmãos orando, ainda que seja virtualmente. Queridos, ou você desfruta o seu tempo com Deus, ou você o desperdiça. O que você vai fazer? Como você estará? Vai entrar junto? Não é porque é algo feito pela igreja, mas aí você para e pensa também, porque o resultado disso é reflexo também da sua própria conduta de oração. Da nossa própria conduta de oração. A gente não pode perder tempo com coisas menores. A gente precisa de uma forma muito especial de desfrutar esse tempo. Imagine como teria sido a vida de Filipe se ele tivesse com Jesus o tipo de relacionamento que João conseguiu desenvolver. Eu vou falar sobre isso agora. Do mesmo grupo de pessoas. Imagine como seria diferente. Será que de repente não teria algum escrito de Filipe? É lógico, Filipe também experimentou algumas outras experiências,
que João não experimentou, mas o fato é inegável que um desfrutou melhor o tempo que teve com Jesus do que o outro. E agora eu vou para o último ponto, que é: valorize a intimidade com o Pai. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. E não me tendes conhecido. Jesus, dentro do seu grupo de colégio apostólico, sabe, dos seus discípulos, ele tinha o relacionamento com todos, mas o tempo foi passando e determinados níveis de relacionamento foram se estabelecendo. Isso acontece com a gente também. E esse nível de relacionamento depende mais daqueles que têm interesse de se aproximar do que daquele que tem o que oferecer. Ou você acha que Jesus, ele tinha uma predileção por João em relação a Tomé, a Judas, a Bartolomeu, por exemplo? Não. Era aquele que quis, ou aqueles que quiseram estar mais próximos e prestar uma atenção diferenciada e ter um relacionamento diferenciado. Jesus tinha 12 discípulos. Esse é o primeiro círculo, é o círculo total. Dentro desses 12 discípulos, 3 acabam nos relatos do Evangelho tendo um destaque maior. Quem são? Pedro, Tiago e João no barquinho. Né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Não só no barquinho, no Monte da Transfiguração. Não só no Monte da Transfiguração, no Getsêmani, percebe? E dentre esses 3 tinha um, que era João. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no Getsêmani. Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, e só João aos pés da cruz, junto com Maria. Todos os outros se dispersaram. Olha só, gente, no círculo relacional de Jesus, sabe de quem Filipe estava à frente? Filipe estava à frente apenas de Judas. Provavelmente ele estava ladeado de Tomé e atrás de todos os outros. O que isso ensina para a gente? É assim que acontece quando você não discerne o Pai em Jesus. Escuta isso: você não se torna íntimo, como João, como Pedro, como Tiago, não se torna íntimo. E aí, o que acontece? Os seus pontos de referência se tornam os mais incrédulos possíveis, os mais restritivos possíveis. Sejamos sinceros, com quem relacionaríamos Filipe? Com Pedro, Tiago e João? Ou com Judas ou Tomé? E, preste atenção, Filipe não é o único a dar vacilo aqui nesse texto da palavra de Deus. Tomé também o antecedeu. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Alienado. Ou seja, lado a lado ali com Filipe. Entendeu nada. Não entendeu nada. Mais à frente, Jesus, ele ressurge, ele ressuscita, e aí Tomé vai. Se eu não tocar a mão nos ferimentos do cravo e nem do seu lado, eu jamais crerei. Incredulidade. Parceiro, estava ali lado a lado, Tomé e Filipe. Atrás deles ainda estava um descrente, estava Judas, traidor que vendeu a Jesus. A gente precisa valorizar, ter intimidade com o Pai, porque senão a gente deixa de fazer parte da roda dos crentes para fazer parte da roda dos escarnecedores. A gente passa a fazer parte da roda dos incrédulos, ser associado aos incrédulos, como Tomé e como Judas.
A intimidade com o Pai em Jesus é o maior remédio contra a incredulidade. Por quê? Porque quando a gente se aproxima de intimidade com Jesus, a gente pode dizer, por exemplo, como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ou então pode dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei, por quê? Porque eu tenho relacionamento, porque eu tenho aproximação, porque eu tenho intimidade, e estou satisfeito? Não, não estou, eu preciso de mais, porque senão eu desperdiço o meu tempo nessa caminhada em me tornar um cidadão do céu, para chegar à glória, para me preparar para lá, mas vivendo, sabe, porção do céu aqui. E onde está essa porção do céu? Está na minha vida. Eu me torno manancial para aqueles que não conhecem isso. Eu me torno refrigério para aqueles que não conhecem isso. Agora, que tipo de manancial e que tipo de refrigério seria Filipe? Em quem você se dessedentaria mais? Em João, em Pedro, em Tiago, ou em Filipe, em Tomé ou em Judas? O colégio apostólico exemplifica, sabe, certos níveis e tipos de crentes, certos níveis e tipos de discípulos, e a gente precisa entender que todos eles passaram por processos corretivos, todos eles passaram por processos corretivos. No entanto, alguns deles tiveram um relacionamento diferenciado. E é esse tipo de relacionamento diferenciado que Deus quer ter com a gente. Valorizando aquilo que me aproxima dele. Sabe, para terminar, a afirmação ou declaração correta não é a ser feita para Jesus, não é mostra-nos o Pai, é abra-nos os olhos. Abra os nossos olhos. Infelizmente, existem pessoas para as quais a presença e o conhecimento de Deus não fazem a mínima diferença, porque vivem como se Ele não existisse. E pasme você, eu estou falando de pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. Eu estou falando de pessoas que estão caminhando com Jesus e que ainda não se deram conta que estão desperdiçando o seu tempo, não se aproximando, não se tornando mais íntimo, não levando essa vida mais a sério, não olhando para a sua Bíblia de maneira diferenciada, não olhando para a oração de maneira diferenciada, não olhando para a celebração de maneira diferenciada. Pode esperar, gente, eu vou dizer para vocês, eu estou feliz, muito feliz com os irmãos que estão aqui nessa manhã, né? Mas tem gente que tem uma predileção pela celebração da noite. A celebração da noite ela tem um outro propósito. Ela te alimenta? Sim, ela te alimenta, mas o propósito é outro. Se eu quero me alimentar, se eu quero matar a minha sede, se eu quero ter alguma coisa que vai tratar do meu coração como discípulo, como servo, e aí eu volto àquilo que eu disse no início. O objetivo disso não é a gente fazer um compartilhamento de informações para que você tenha um ponto de vista adicional, diferente daquilo que você já viu sobre esse texto, sobre esse episódio. Não, é para que você e eu nos tornemos melhores do que somos enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto funcionário, enquanto patrão, enquanto servo, enquanto vizinho. Nos tornarmos cidadãos dos céus que evidenciam este céu. Nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando do nosso Pai. E aí, eu termino esse sermão com uma pergunta. Será que hoje temos aqui filhos que não conhecem o Pai? Como deveriam? Será que nós temos aqui pessoas que estão olhando para Jesus e dizendo assim, mostra-nos o Pai, o que nos basta?
Eu não estou entendendo, Senhor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós conheceis o que sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também ao meu Pai, mas desde agora já o tendes visto e o tem conhecido. Senhor, mostra-nos o Pai. Isso basta para a gente. Como assim, Felipe? Como assim? Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quando essa pergunta ela é feita por um novo crente, a gente entende perfeitamente, o novo crente está iniciando a sua caminhada, está começando a desenvolver o seu relacionamento com Jesus. Agora, servos, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe? Você ainda não conseguiu ver o Pai em mim? Eu e o Pai somos um. Agora, imagine alguém dizendo isso para você. Alguém que seja do seu trabalho, alguém que convive com você, e diz assim, Leonardo, mostra-me o Pai, o que me basta. Eu falo assim, rapaz, o que eu estou mostrando? Será que o meu relacionamento tem sido tão insuficiente que Deus não consegue ser percebido na minha vida? As pessoas não conseguem perceber que eu e o Pai somos um? Eu não estou falando de heresia não, está lá em João capítulo 17. Para que sejam um em nós, assim como eu em ti e tu és em mim. Oração de Jesus. Que eles sejam também um em nós, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Queria que você baixasse sua cabeça e que você orasse. E aí, a declaração agora não é mais mostra-nos o Pai. É abra-nos os olhos. Pai, eu quero suplicar a tua misericórdia para com a nossa vida e quero pedir ao Senhor o perdão pelos nossos pecados. Pai, por favor, tenha misericórdia da gente. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, a partir dessa reflexão feita em cima da figura de Filipe no seu relacionamento com o Senhor, pedir perdão ao Senhor pela nossa alienação eventualmente, pela forma desinteressada, acomodada, como muitas vezes tratamos o nosso relacionamento com o Senhor, desperdiçando o nosso tempo, deixando de crescer. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia da gente, tem misericórdia de nós, e nos ajuda, Senhor, nos ajuda a não termos como referências a nós as figuras mais incrédulas, mas as figuras mais crentes. Ajuda-nos a que, em olhando para nós, as pessoas não nos perguntem, mostra-nos o Pai. É a minha oração, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém.